Boa noite, povo aleluiado, povo querido da Igreja Batista de Bom Retiro. Nós estamos aqui para dar continuidade nas ministrações do Deus da Família. Temos ministrado já algumas sextas-feiras já sobre o Deus da Família. Então você que está nos assistindo hoje, que não acompanhou todas as ministrações, você pode entrar no YouTube, no canal do YouTube da igreja, e lá tem uma playlist, tá? Todas essas mensagens que estão sendo ministradas sobre famílias estão lá, tá bom? Dá um like, compartilha essa mensagem, envia essa mensagem, divulga ela nos grupos, nos teus grupos, para que possa alcançar mais famílias, possa alcançar mais pessoas e para que Deus possa abençoar. O desejo de Deus é abençoar as famílias, abençoar a sua casa e a minha casa também. Então vamos ser esse canal de bênção de Deus. Compartilhe realmente essa mensagem. Não deixa de dar esse like aí que ajuda também para que o YouTube entenda que essa mensagem tem sido útil, eles divulguem para outras pessoas. Vamos orar? Vamos começar buscando a presença do nosso Deus, convidando Ele para que o Espírito Santo de Deus tenha acesso ao meu coração, ao teu coração. Sabemos que temos vivido tempos difíceis e essa pandemia afetou não só a questão do deslocamento, da nossa possibilidade de irmos nos lugares, mas também afetou as nossas casas. Muitas pessoas, muitas famílias começaram a viver crises por causa da pandemia, de estar muito tempo juntos. Então vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, Deus, e nós buscamos entender e compreender a Tua vontade. Sabemos que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para as nossas vidas. Pai, nós queremos nesse tempo convidar o Senhor, convidar o Teu Espírito Santo, que possa nos encher, que possa ministrar agora a Tua palavra que é viva, verdadeira, aos nossos corações, para que essa palavra encontre uma morada dentro de nós, que possamos aplicar ela na nossa vida, possamos botar ela em prática, Pai, na nossa família, na nossa casa, na nossa história, que possamos, ó Pai, sermos famílias benditas no Senhor, famílias que vivem o propósito do Senhor, famílias realmente que buscam o Senhor, famílias consagradas ao Senhor, famílias que vencem. Famílias que vencem, Deus, esse é o desejo do nosso coração, vencem barreiras, vencem dificuldades, vencem através do amor, através da presença do Senhor. Então abençoa, Pai, cada vida, abençoa as famílias, aquelas que estão nos assistindo nessa noite, aquelas que virão a nos assistir ainda, que essa palavra, Pai, ecoe no coração das pessoas, ecoe no coração das famílias, para que possamos viver, ó Pai, a plenitude, a graça, a manifestação da graça, do Teu poder na nossa vida e na nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Amém? E o tema que eu coloquei nessa noite é Vencendo em Família. E eu queria falar um pouquinho com você. Como que a família vence? Quando que a família vence? Como que a família pode vencer? Talvez você pode estar pensando, pastor, mas eu só venho de derrotas, eu só vejo fracasso. Eu não sei o que é essa palavra vitória na minha vida. A minha vida tem sido sempre uma vida de derrota, de fracasso. E eu quero aprender a vencer. E Deus quer que você vença, essa é a verdade. Deus te constituiu para que você vença. Lógico que as perdas, as derrotas, os fracassos, eles nos ensinam muita coisa. Mas não é apenas para a gente viver dessa forma, aprisionado em pecados, em dores, em sofrimentos. Não, Deus quer que a gente construa realmente um legado de vitórias. Josué foi um homem que construiu um legado de vitórias. Ele é um homem que nos impressiona a fé, a caminhada dele, ele constrói um legado de vitórias em tudo que ele fazia, ele era bem sucedido por causa da presença do Senhor. Só que Josué entendeu isso e esse é o desejo do meu coração. Que você entenda que você pode construir um legado de vitórias na tua vida e na tua geração. A palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 2, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando eu leio esse texto, você já sabe de quem nós estamos falando. Estamos falando de Moisés. Arão constrói uma família abençoada. Arão é o pai de Moisés, casado com Joquebede. E ele constrói o quê? Um legado de vitórias. E isso é interessante porque nós vamos perceber na vida dos filhos dele.
A linhagem dele vai ser uma linhagem realmente de homens e mulheres que vão vencer, vão ter dificuldades, vão passar por problemas, vão, lógico que vão. Mas é um legado de vitória. É o pai de Arão, Moisés e Miriam. Então ele é o pai de Moisés, de Arão e de Miriam, Arão. Como que constrói esse legado então, pastor? Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão, Moisés. Arão viveu 137 anos. Uma geração que Deus usa para libertar o seu povo do cativeiro. Olha quem é a geração, olha como esse homem constrói um legado de vitória na vida dele. Um legado de um homem que teme a Deus, de um homem que busca a Deus, de um homem que consagra a família dele no altar do Senhor. E ele vai construir o quê? Um legado de vitórias. Então a geração dele é uma geração que vai ser usada por Deus, Arão, Moisés e Miriam, para o quê? Para libertar o povo do cativeiro, para tirar o povo do Egito e caminhar com esse povo no deserto e levar esse povo para a terra prometida. Arão quer dizer amigo do mais alto, amigo do Altíssimo. Esse é o significado, o provável significado do nome do pai de Moisés. E ele constrói um legado de vitórias. E eu quero começar a conversar com você, eu quero que você entenda, eu quero que você pense um pouquinho. Qual o legado que nós temos deixado para os nossos filhos? O legado que nós temos construído na nossa família é um legado de vitórias, é um legado espiritual, é um legado de bênção espiritual, tem sido um legado de fé, tem sido um legado realmente de amor, porque eu preciso construir um legado de vitórias, eu preciso deixar um rastro, eu preciso deixar um trilho, uma direção para a próxima geração. Eu preciso deixar um trilho para os meus filhos. Olha, vocês têm que caminhar por essa direção. Se vocês caminharem com Deus, se vocês forem fiéis a Deus, esse trilho aqui vai conduzir vocês às vitórias com Deus. Eu preciso construir esse trilho, e Arão faz isso com seus filhos. Ele constrói então o quê? Um legado de vitórias, uma família bem estruturada, uma família temente a Deus, uma família que é amigo do Altíssimo, que é amigo de Deus. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Olha só. Pela fé, eles observam o quê? Que Moisés não era uma criança comum. O texto diz que ele era formoso. O decreto de Faraó era para que fossem mortos todos os meninos que nascessem. A direção que Faraó dá para as parteiras é quando vocês chegarem na casa das hebreias e forem fazer o parto, e forem meninos, vocês têm que matar e dizer que nasceu morto. Quer acabar com a linhagem, ele quer acabar com a geração que vai se levantar, porque dessa geração vai vir uma geração do quê? Que vai libertar Israel. Da tua geração vai sair uma geração que vai vencer o pecado, que vai realmente trazer e construir um legado de vitórias dentro da tua família. É isso que Faraó quer destruir, é isso que o inimigo quer destruir. Ele quer destruir o quê? Aquela linhagem sacerdotal, ele quer destruir a linhagem daquilo que Deus queria fazer. Ou seja, Arão era da tribo de Levi, linhagem dos levitas, da linhagem sacerdotal. Moisés é uma tipologia de Cristo. Um legado de vitórias, então, é construído. Os pais observam o quê? Esse menino não é um menino comum, ele não é. Deus vai fazer algo extraordinário através dele. E eu quero te convidar a você fazer isso sobre a vida dos teus filhos. Você que não tem filho, comece a profetizar. Você que já tem filho, comece a liberar essas palavras sobre a vida dos teus filhos. Construa com os teus filhos um legado, um trilho de vitórias. Se você até hoje não construiu, comece agora, meu irmão. Comece a construir esse legado. É isso que eles estão dizendo. Olha, esse menino não é comum. Esse menino vai ser um homem de Deus. Comece a dizer, essa menina vai ser uma grande serva do Senhor. Ela vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo os dias da minha filha. Eu abençoo os dias dos meus filhos. Com fartura de dias, com as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Comece a liberar isso sobre a vida da tua descendência. Comece a liberar essas palavras sobre aquelas pessoas que você ama. Comece a liberar palavras de fé, de esperança, de amor, de salvação sobre a vida dos teus filhos. Precisamos construir um legado de vitórias. Esse homem de Deus, ele constrói um legado de vitórias na linhagem dele.
Ele constrói uma linhagem, ele vem de uma linhagem sacerdotal e o filho dele vai ser sacerdote realmente. Arão vai ser o sacerdote do povo de Deus. A minha linhagem, a tua linhagem, a nossa geração. Eu quero que a minha geração nunca se aparte do altar do Senhor. Eu tenho falado isso para Deus. Eu tenho liberado sobre a vida dos meus filhos. Eu tenho clamado a Deus e de Deus vocaciona os meus filhos, que eles nunca se afastem da tua presença, que eles possam trilhar um caminho de vitórias, que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo, que eles possam realmente ter uma família no altar do Senhor. Então eu quero e tenho ensinado isso para os meus filhos, e eu tenho liberado essa palavra sobre a vida dos meus filhos, para que eles continuem com o Senhor. Você precisa ensinar, você precisa praticar a palavra de Deus na tua vida, mas você precisa dar um norte para os teus filhos. Você pode, e agora eu estou falando não só de filhos da carne, pode ser filhos espirituais também. Você que tem filhos espirituais, você que discipula pessoas, você que caminha com pessoas, você tem que apontar uma direção. E a direção sempre é para Cristo, nós devemos apontar essa direção para as próximas gerações. Construindo então um legado de vitórias, mas para construir esse legado de vitórias eu preciso construir também o que é a unidade. Olha o que a palavra do Senhor, Atos 2 diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Uma família que constrói a unidade, que constrói um legado de unidade, eles estão juntos. Benefícios da unidade, olha os benefícios da unidade. Pessoas unidas, elas produzem mais do que pessoas sozinhas. Você pode fazer algo, você sozinho, você consegue ir até um determinado lugar, mas eu e mais um, eu mais dois, eu mais 5, eu e mais 10, nós vamos muito mais longe. Então, se a família está junta, o papai, a mamãe, os filhos, e eles têm essa unidade, eles conseguem avançar muito mais no reino, eles conseguem ir muito mais longe do que uma pessoa sozinha. Uma pessoa que quer ficar sozinha, ela vai se isolar. Ela vai, quando vir o dia mal, ela vai olhar para o lado e ela vai dizer: com quem eu peço socorro? Por isso que a palavra de Deus nos diz que é melhor serem dois do que um, para que se um cair, o outro ajuda, estende a mão. Então, por isso que é importante a gente ser construído na nossa família, no meio da família, a unidade. A unidade daquilo que Deus criou. Deus nos criou para vivermos unidos com Ele e com as outras pessoas. Deus, então, Ele nos cria para nós vivermos unidos com Ele e com as outras pessoas. Esse é o propósito de Deus. Quando Deus cria o ser humano, quando Ele cria a minha vida, quando Ele cria você que está me escutando, Ele tem um propósito de viver unido com a gente. Deus não nos criou e não nos abandonou aqui nessa terra e disse: olha, vivam aí como vocês quiserem. Os mais fortes vão sobreviver, os mais fracos não vão muito longe. Não, Deus nos criou e Ele continua cuidando da nossa vida, Ele continua querendo se relacionar, ter um relacionamento de profundidade, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de unidade com a gente, com o ser humano. Mas muitas vezes nós não queremos ter esse relacionamento com Deus. Por vários motivos nós nos escondemos, nós fugimos da presença de Deus. Então hoje a gente tem visto que a unidade não tem sido algo que tem sido buscado muitas vezes no meio das famílias. Pelo contrário, famílias estão cada vez se isolando mais. Cada um hoje tem uma televisão no seu quarto. Antigamente era uma dificuldade para ter uma televisão na casa. Hoje a gente visita casas que cada um tem lá o seu computador, cada um tem a sua televisão no seu quarto, e as pessoas passam mais tempo sozinhas do que realmente unidas umas com as outras. Se a gente não tem comunhão, se a gente não está na mesa junto, se a gente não senta na mesa, se a gente não conversa, se a gente não está junto, se a gente não se toca, se a gente não se abraça, se a gente não sente o calor um do outro, como é que nós vamos gerar unidade? Cada um num quarto, cada um num cômodo da casa, cada um distante um do outro. Não, precisamos estar juntos, precisamos estar perto. Por isso que nós, como igreja, como cristão, nós sofremos quando vemos a igreja fechada, quando vemos a igreja vazia. Quando até temos pessoas aqui e não podemos nos abraçar, isso dentro do nosso coração é algo angustiante, porque nós queremos abraçar, nós queremos sentir, nós queremos tocar nas pessoas. A unidade vai ser gerada quando a gente está perto uns dos outros, quando a gente entende o sofrimento, quando a gente compreende a dor do outro. É isso que Deus está dizendo para nós. Então todos os que estavam juntos, eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Famílias que hoje não têm nada em comum.
São totalmente diferentes dos gostos, eles não têm nada em comum, eles não conseguem achar algo que os aproxime um do outro, não, mas eles conseguem ter coisas que distanciam dos outros. Hoje nós vivemos um tempo não apenas de um distanciamento social, mas nós vivemos um tempo também de um distanciamento familiar. Famílias que estão dentro do mesmo teto, estão debaixo do mesmo teto, mas não têm unidade. São famílias que moram juntos, estão na mesma casa, mas não têm unidade. Elas estão dentro de casa num distanciamento social dentro das próprias casas. Nós temos percebido isso acontecer e aumentar, infelizmente, muito. Façam todo o esforço, olha o que o texto diz de Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar o quê? A unidade. Não meçam o tamanho do teu esforço, mas façam tudo que compete a vocês, tudo que está nas tuas mãos, para que você possa conservar o que é a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Não é apenas gerar unidade, não é apenas construir uma unidade familiar, mas é também o quê? Através do Espírito, pelo vínculo da paz. Então a unidade tem que gerar uma paz dentro da nossa casa. É assim que nós vamos manter. E o Espírito de Deus é que vai nos ajudar. É o Espírito Santo de Deus que vai trazer essa unidade para que nós possamos conservar essa unidade. Que é esse vínculo realmente de paz estabelecido por Ele, para a minha casa, para a tua casa. Algo que não pode ser dividido. Então o que é unidade, pastor? É algo que não pode ser dividido. É viver em harmonia. E o que a gente tem notado, o que a gente percebe é que muitas casas, muitas famílias hoje, elas não têm conseguido viver em harmonia. Pelo contrário, há uma desarmonia, há uma disfunção familiar ou disfunções familiares que têm acontecido, que têm aprisionado pessoas da família. As famílias estão cada vez mais dentro desse distanciamento, ficando longe uns dos outros. Então eu não tolero o pai, eu não tolero a minha mãe, eu não gosto muito do meu irmão, não gosto da minha irmã. Ele é muito chato, ela é muito chata, pastor, ela pega no meu pé, ela quer que eu arrume a cama, e isso vai gerando o quê? Um distanciamento das famílias. Hoje eu falei há 2 sextas-feiras atrás aqui, da bênção geracional, os filhos que não pedem mais bênção para os pais. Era de praxe a gente chegar em casa ou a gente dormir à noite e a gente pedir para o pai, bênção mãe, e isso foi perdido. E muitas coisas têm sido desconstruídas dentro da família, e muita dessa responsabilidade, eu quero dizer que é tua. Essa responsabilidade é minha, dos pais, que têm deixado de desconstruir a unidade, a paz, a harmonia dentro de casa, e temos construído de uma outra forma, com materiais que são perecíveis. Através de bens, através de coisas materiais, deixamos o vínculo da paz, deixamos o vínculo do amor, deixamos de lado o vínculo da unidade, e estabelecemos vínculos através de bens, de posses, de trocas. Se você fizer isso para mim, eu faço isso para você. A gente tem que fazer as coisas para as pessoas que nós amamos, porque nós temos um coração amoroso, porque nós amamos, porque nós temos prazer em servir o outro, prazer em servir o cônjuge, prazer em servir um filho, prazer em servir um pai, uma mãe, em pegar um copo d'água, em ajudar a buscar uma comida. Mas nós não temos mais esse prazer, essa alegria de estarmos realmente construindo a unidade familiar, respeitando as individualidades. Uma coisa importante que nós precisamos entender, as individualidades. Eu não estou falando de isolamento, eu estou falando de individualidade, que as pessoas são diferentes umas das outras, mas nós precisamos conservar a unidade, porque o fato de eu ser diferente de você não quer dizer que eu não posso viver com você. O que tem acontecido é que a individualidade tem nos afastado. Porque como eu sou diferente, como eu não penso igual a você, então eu me isolo, ou você me isola porque você diz, ele não pensa igual a mim, então eu não quero conversar com ele. Não, nós precisamos respeitar as individualidades, as diferenças das pessoas. Olha o que o texto diz de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixes ir os filhos de Israel da sua terra. Deus respeita nossas individualidades. Deus, Ele respeita porque Ele nos criou assim. Então nem todo mundo vai ter um chamado pastoral, nem todo vai ter um chamado evangelístico, mas todos nós somos chamados para viver na presença dEle.
Deus, ele respeita. Uns são mais tímidos, outros nem tão tímidos assim, não são tímidos. São pessoas que chegam e trazem uma alegria no ambiente, outras pessoas são mais retraídas. Mas Deus respeita as individualidades, mas a individualidade não pode nos separar, porque a gente vê aqui a individualidade de Moisés e de Arão aproxima eles, não distancia eles. Deus traz essa individualidade para que eles andassem em unidade. Então, uma liderança que foi compartilhada. Eu vejo na vida de Moisés e na vida de Arão uma liderança que foi compartilhada. Olha, Deus está falando com Moisés, você vai ser como um Deus para Faraó, e teu irmão Arão vai ser como um profeta. Eu vou falar contigo, você vai falar para Arão, e Arão vai comunicar a Faraó o que eu quero. Não deixe que as individualidades, as diferenças te afastem, mas que elas possam realmente te aproximar um do outro, aproximar a nossa casa, aproximar a nossa família. Quando eu falo de individualidades, eu não estou falando de um gostar de uma comida e outro gostar de outro. Não estou falando disso. Eu estou falando de muitas vezes pensamentos que não conseguem gerar uma unidade dentro de casa, porque um quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda, e não vão nem para a direita e não vão nem para a esquerda. Aliás, não saem do lugar, ficam parados no mesmo lugar. Pessoas e famílias que estão paradas há 5, 10, 15, 20 anos no mesmo lugar, sonham ainda com a reforma da casa. Há quanto tempo? Desde que nós casamos, pastor. Mas há quanto tempo, filho? Faz 25 anos que a gente casou, que eu sonho em reformar a cozinha. Eu sonho em trocar de carro. E eles não vão nem para a esquerda e nem para a direita, porque eles não conseguem gerar unidade. Eles ficam presos somente na individualidade que eles estão vivendo. Deus não nos chamou para nós vivermos na individualidade. Deus nos chamou para viver na coletividade. A individualidade, ela precisa ser respeitada, porque a minha individualidade com a tua individualidade vai nos completar. Porque eu não sou bom em tudo. Você não é bom em tudo. Tem coisas que você faz muito melhor do que eu. Tem coisas que eu consigo fazer melhor do que você. Mas isso vai nos fortalecendo. Por isso que é importante ter essa unidade. Mesmo sendo diferentes, nós conseguimos viver juntos e um vai completando o outro. Isso é casamento. Isso é família. Onde um completa o outro. Mas tem famílias que hoje não são completadas um no outro. Pelo contrário, elas vivem um distanciamento realmente. Um lugar... Um longe do outro, um distante do outro, respeitando as individuais. Tu farás tudo o que eu te mandar, tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó. Deus fala com Moisés, Arão fala com Faraó. Está vendo como é que respeita a individualidade? Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com Faraó. E ali é gerado o quê? A unidade, porque ele não está sozinho. Moisés não estava sozinho. Moisés tinha o seu irmão, tinha os seus irmãos com ele. Respeitar as diferenças dentro da família. Precisamos respeitar as diferenças dentro das famílias. Tem gente que não respeita um ao outro. Não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita o cônjuge. Não há respeito dentro das famílias. E aonde não há o respeito, há o desrespeito. E aonde não há o respeito, aonde não há o temor, pode entrar um espírito de rebeldia, de confusão, de briga, de rivalidade dentro das casas, porque não há respeito. Precisamos respeitar uns aos outros. Moisés respeitava Arão, Arão respeitava Moisés. E eles sabiam qual era o papel de cada um. Homens e mulheres que não sabem o seu papel, homem que não sabe ser sacerdote, mulher que não sabe ser ajudadora, filho que não respeita e que não honra os pais. Eu quero dizer que você vai trazer realmente sofrimento para você. Você precisa entender o teu papel. Você, bonitão, que está aí sentado no teu sofá, você, homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa conhecer o teu papel. Você precisa entender o teu papel como sacerdote, como pai, como marido, como filho de Deus, como aquele que protege a família, como aquele que guarda a família, aquele que dá direção para a família. Você, mulher, precisa ser aquela que agrega a família, que cuida da família, que cuida também do coração, protege o coração do seu marido, o coração dos filhos, a ajudadora que está ao lado. Mas para caminhar para a mesma direção, lembra do que eu falei do trilho de vitória? Vocês têm um trilho para caminhar e a nossa direção, nós estamos indo para lá, nós estamos indo em direção ao céu, nós estamos indo para o céu, nós estamos indo para a eternidade, e eu quero conduzir a minha família para a eternidade, eu quero conduzir a minha família para o céu. Esse é o desejo do meu coração. Precisamos então respeitar uns aos outros, mas também precisamos permanecer juntos. Olha o que a palavra do Senhor diz: estes foram os filhos de Arão, Arão e Moisés.
Arão foi separado, ele e seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Somos chamados ao sacerdócio real, permanecendo juntos. Nós somos chamados por Deus para o sacerdócio real. Nós somos nação santa, nós somos o povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou, que nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Nós somos o sacerdócio real. A tua família é uma família de sacerdócio real. Essa família tem exercido esse sacerdócio aí na tua comunidade. Você tem exercido esse sacerdócio aí na tua vizinhança, com esse apartamento que está porta com porta do teu aí, nesse condomínio, nesse bloco que você vive, nesse condomínio de casa ou nessa rua que você vive. Você é realmente um sacerdócio real, você permanece junto com a tua família. As pessoas, quando olham para a tua família, elas olham e dizem assim, nossa, qual é o segredo? E você diz, não tem segredo, tem Jesus na minha família. Aí você pode dizer qual é o segredo é ter uma família nos pés da cruz, no altar de Jesus. Então isso não é um segredo, porque isso é disponível para todo mundo que busca a Deus. Nós precisamos permanecer juntos uns com os outros. Lembra que eu falei? Uma pessoa sozinha vai só até um determinado lugar, mas quando nós estamos juntos, nós produzimos muito mais, nós vamos muito mais longe. Permanecendo juntos, nós precisamos permanecer juntos. Precisamos permanecer junto com aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, aquela família que você constituiu, a tua mulher, o teu marido. Lembra quando você casou? Ele era uma bênção, pastor. Ela era uma bênção, pastor. Hoje não tem mais carinho, hoje não tem mais palavras de afirmação, não tem mais palavras românticas, não tem mais palavras doces. Quando encontra, xinga. Quando você era namorado, que você passava e a tua esposa, não era tua esposa, era tua namorada, você trupicava numa pedra, ela trupicava numa pedra, você dizia, ô meu amor, não viu a pedra, machucou o pezinho. Passa 10 anos depois de casado, vocês passam lá naquela rua de novo, aquela abençoada daquela pedra está no mesmo lugar, e agora a tua esposa bate naquela pedra novamente, trupica naquela pedra, e você diz, ô sua boca aberta, você não viu essa pedra não? Aí você não enxerga. Como que mudou? O que mudou dentro do teu coração? O que muda dentro do nosso coração? Muitas vezes nós não percebemos, mas nós estamos apenas no mesmo lugar, mas não permanecemos mais juntos. Não estamos mais ligados afetivamente, emocionalmente, espiritualmente com as pessoas da nossa casa, com as pessoas da nossa família. Nos maltratamos, nos xingamos, nos ofendemos. Estes foram os filhos de Arão e Moisés. Arão então foi separado, os seus descendentes para sempre, para pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Olha o que o texto de 1 Crônicas 23:13 está dizendo. Você, sacerdote, você pai, você mãe, escuta essa, coloca o cinto de segurança, que nem o pastor Lobo disse, você é para pronunciar bênçãos em seu nome para sempre, pronunciar bênçãos para a tua família, pronunciar bênçãos sobre a vida dos teus filhos, para anunciar essas bênçãos daquilo que Deus tem falado com você. Mas se Deus não fala nada com você, como é que você vai verbalizar alguma coisa? Se você não tem lido a Bíblia, se você não tem orado, como é que você vai pronunciar bênçãos sobre a vida da tua geração que vem depois de você? Permanecendo juntos, você precisa liberar palavras de bênção sobre as pessoas que você ama. O que me impressiona, em que alguns pais até falam que, pastor, foi sem querer, foi uma brincadeira, eu não falei por mal, mas o que a gente atende de pessoas machucadas, feridas, com palavras proferidas, palavras de pragas, palavras de maldição, que são liberadas dentro da família, que são liberadas pelos pais, que são liberadas pelas mães. Você não presta, você é um inútil, você é um burro, você vai ser infeliz, você não vai casar. E se casar, a tua mulher vai te trair. Se você casar, o teu esposo vai te trair. Você vai ser um miserável, você nunca vai ter nada, você vai viver uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Você vai viver aprisionado, você vai ser um endividado. A gente escuta isso muitas vezes que saem dos lábios dos pais. E o texto está dizendo que nós devemos pronunciar a bênção em seu nome, a bênção em nome de Deus para sempre. Nós precisamos abençoar. Mas os nossos lábios, muitas vezes, nós emprestamos os nossos lábios, emprestamos o nosso coração para Satanás, para machucar e ferir as pessoas que nós deveríamos proteger.
as pessoas que nós deveríamos amar, as pessoas em quem nós deveríamos abençoar. Muitas vezes nós emprestamos os nossos lábios para o inimigo e trazemos palavras que ferem, palavras que oprimem, palavras que prendem, palavras de derrota e de fracasso. Precisamos pronunciar as bênçãos de Deus para a nossa família e sobre a nossa família. Esse é o chamado de Deus para você que está aí. Esse é o chamado de Deus para a minha vida. Pronunciar bênçãos, liberar palavras de bênção, liberar uma bênção sobre os meus filhos, sobre a minha filha, sobre o meu filho, sobre a minha casa, sobre a minha esposa, sobre o teu marido. Você precisa liberar bênçãos espirituais, bênçãos emocionais, bênçãos físicas, permanecendo juntos. Mas também para nós permanecendo juntos, nós precisamos ter coragem para mudar. É algo que às vezes é muito difícil, pastor. É muito difícil mudar aquele ciclo, romper com aquele ciclo de derrota. É muito difícil de ter coragem para mudar. Eu sempre fiz assim. Faz 30 anos que a minha família faz desse jeito. Sempre deu certo, pastor. E a gente precisa ter o quê? Coragem para mudar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então precisamos nos arrepender, nos converter, para que sejam apagados, para que sejam cancelados os nossos pecados, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que traz coragem, o que traz refrigério, o que vai trazer coragem para me mudar, para me romper com aquela herança de derrota, de fracasso, vai ser o quê? A presença de Deus. Mudar não é fácil. E eu não estou falando aqui de mudança física, até pode ser mudar de aparência, mudar de casa, mudar de emprego, eu não estou falando dessas mudanças, eu estou falando de uma mudança interna, de uma mudança do teu coração, com relação às pessoas, com relação à tua própria vida, com relação a tudo que você tem vivido. Coragem para romper com as derrotas, nós precisamos de coragem. Está vendo ali a imagem ali, talvez esteja aparecendo aqui a pastora Neuza junto comigo, mas tem várias casas brancas e uma vermelha. Só aquela ali teve coragem de mudar. Você precisa ter coragem para mudar aquilo que tem te aprisionado e você, em nome de Jesus, mandar embora. E dizer, eu tenho coragem para mudar, eu vou romper com o pecado, uma coragem para acabar com o pecado. Você precisa de coragem. Pare de se lamber, pare de lamber as feridas, pare de se lamuriar, pare de reclamar. Ó dia, ó céus, ó azar, ó vida cruel, pare de reclamar e tenha coragem de mudar, sair do comodismo. Nós precisamos sair do comodismo, nós estamos hoje vivendo dentro de um comodismo. Essa pandemia que trouxe esse distanciamento. Hoje as pessoas não querem voltar para a igreja. Você está me assistindo hoje aí, essa noite aí, sentadinho no teu sofá, na tua cadeira, muitos até na sua própria cama. Deitados escutando essa palavra. Pessoas não querem vir para a igreja. O comodismo para romper realmente, coragem para mudar, para fazer algo diferente. Você continua fazendo tudo igual. Você continua tendo os mesmos resultados. Eu quero te dizer que 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 será sempre 2. Se você não fizer algo diferente, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Coragem para mudar com aquilo que tem te aprisionado, para mudar o pecado, aquilo onde era pecado, você vai romper com aquele pecado. Isso é coragem que você precisa para mudar realmente, coragem para mudar com esse comodismo, coragem para voltar realmente ao primeiro amor, coragem realmente para voltar a viver a alegria, para ver realmente com os teus olhos purificados, os teus olhos santificados, ver realmente a tua esposa, ver o teu marido, ver os teus filhos com os olhos de Deus, um olhar de amor, de compaixão, um olhar de graça. É isso que você precisa fazer, coragem para mudar. Com toda essa história de derrota e de fracasso que você vem vivendo há 5, há 10, há 30, há 40 anos. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então nós precisamos o quê? Essa coragem de mudar as nossas atitudes. Mude a tua atitude. Não desistir de alcançar seus objetivos para poder resistir o dia mal. Não desista de alcançar o seu objetivo. Muitas pessoas, normalmente no começo do ano, a gente faz isso. A gente coloca lá uma lista de objetivos. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou ler toda a Bíblia, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou sair com a minha família, eu vou viajar com a minha família, eu vou mudar de emprego, eu vou fazer um curso. São um monte de projetos, de planos que você estabelece lá em janeiro ou na virada do ano de dezembro para janeiro, mas você desiste no meio do caminho. Nem chega o mês de fevereiro,
Você já deixou aqueles objetivos que você traçou a metade ou mais da metade para trás. Creia realmente, vá em busca dos teus objetivos. O refrigério vem com a presença de Jesus. O refrigério de Deus para a minha vida, para a tua vida, ela vem com a presença de Jesus. A coragem para mudar, ela vem com a presença de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus vai dizer aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Você precisa entender isso nessa noite, nesse momento, nesse tempo, que o Espírito Santo de Deus, ele ministra nos nossos corações e ele vai revelando coisas que precisam ser abandonadas. Ele vai revelando pecados que precisam ser abandonados, coisas que nós precisamos mudar e quebrar, e romper com aqueles vínculos. O Espírito Santo vai revelando. Você só precisa ter coragem, porque o Espírito Santo revela. Ele diz, isso precisa ser mudado, Marcos. Eu não me agrado quando você tem essa atitude. Eu não me agrado com esse teu palavreado. Eu não me agrado com esses teus pensamentos. Eu não me agrado com esse teu comportamento. Você precisa mudar com esse comportamento. Você precisa romper. Deus está falando com você. Coragem para mudar. Tenha coragem para mudar aquilo que Deus está falando que você precisa mudar nessa noite. Aquilo que você precisa abandonar nessa noite. Uma família vitoriosa. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, Êxodo 3:1. Moisés trabalhava para o seu sogro. Moisés aprendeu dentro de casa a honrar seus pais, a honrar sua mãe, a honrar seu pai. Moisés aprendeu dentro de casa. E agora ele está honrando o seu sogro. Ele trabalha com o sogro dele. Ele trabalha com Jetro. Deus forja o caráter de Moisés no deserto. Eu quero te dizer que muitas vezes você só vê o deserto como algo penoso, como algo dolorido. Muitas vezes nós só vemos o deserto como algo de difícil, um lugar de difícil acesso. Um lugar que a gente quer sair logo, depressa, não quer ficar preso no deserto. A gente não quer parar no deserto. Gostaria que não tivesse nenhum tubo de ônibus, nenhum ponto de ônibus no deserto. Mas eu quero te dizer que no deserto Deus forjou o caráter de Moisés. No deserto Deus forja o teu caráter, Deus forja o meu caráter no deserto. Deus levanta um líder no deserto. Enquanto você vê no deserto apenas um lugar de morte, enquanto você vê no deserto apenas um lugar de escassez, enquanto você vê no deserto apenas um lugar de falta, de necessidade, eu quero te dizer que Deus vê no deserto um líder, Ele forma um líder no deserto. Deus levanta um líder no deserto. Deus levanta uma nação no deserto. Deus levanta uma família no deserto. Deus pode levantar a tua família nesse deserto que você está passando. Deus pode te levantar como líder nesse deserto. Deus pode te levantar como líder dessa família. Deus pode te levantar como homem de oração, como uma mulher de oração, como um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus em meio ao deserto. Deus pode te levantar. Pare de olhar apenas para o deserto como algo doloroso, algo penoso. Comece a olhar para o deserto e ver realmente as possibilidades daquilo que Deus pode fazer na tua vida, mesmo em meio ao deserto. Deus, Ele não abandonou aquele povo 40 anos no deserto. Você acredita realmente que Deus vai te abandonar? Se Deus não abandonou Israel, 40 anos, Deus esteve com aquele povo todos os dias no deserto durante 40 anos. Você acha que Deus não vai estar contigo no teu deserto? Você acredita realmente que você está passando sozinho nesse deserto? As pessoas podem ter te abandonado. O inimigo pode dizer que você não tem valor. O inimigo pode te dizer na tua mente aí que você está sozinho nesse deserto. Eu quero te dizer que isso é uma mentira. Por mais que os outros te abandonaram, eu quero te dizer que Deus não te abandonou. E Deus está te forjando nesse deserto. E Deus vai te levantar como um líder nesse deserto. Um líder para essa cidade, um líder para essa nação, um líder para a sua casa, um líder espiritual. Deus está te levantando, está te forjando. Como alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, para formar uma família vitoriosa. Moisés vem de uma família estruturada. Moisés vem de uma família onde tinha o culto doméstico. Moisés vem de uma família onde o nome de Deus era exaltado, onde o nome de Deus era glorificado. Uma família que vivia pela fé. Ele procura construir sua família com esta qualidade. Então ele observa isso na família dos seus pais e agora ele traz isso para a família dele. Se torna um grande líder, ele se torna um grande líder porque ele viu o pai dele liderando a família dele. Ele tinha um exemplo dentro de casa de um homem que liderava a família e agora ele vê essa liderança e ele se torna um líder. E ele se torna o líder da família dele e ele lidera a família dele e agora ele está apto por Deus para liderar aquela nação.
sejam 600 mil homens, sejam 2 milhões de pessoas, não importa, ele está sendo forjado e agora ele é levantado como líder de uma nação. Mas ele começou liderando a sua casa, ele não começou liderando a nação de Israel, ele começou liderando a sua casa. Eu quero te dizer uma coisa, você muitas vezes quer liderar coisas, você quer liderar ministérios, você quer muitas vezes liderar os outros, você quer uma posição de destaque. Eu quero te dizer que você tem que começar liderando a tua casa, você precisa começar liderando a sua família. Você precisa começar liderando dentro da sua casa, se voltando para os teus. Você se preocupa com os de fora, mas não se preocupa com os de dentro. Comece a liderar a tua família, para que Deus possa te levantar como uma voz nessa nação. Uma voz profética nessa nação. Comece a liderando a sua casa, comece liderando a sua família primeiro. Chamado para libertar a nação de Israel, esse homem que começa, que aprende com o pai dele, e agora ele exerce esse sacerdócio, essa liderança dentro da família dele, agora ele é chamado para libertar uma nação, para libertar o povo de Israel. Quando Deus chama Moisés, ele estava ocupado, cuidando do rebanho do sogro. Eu quero te dizer outra coisa que eu tenho aprendido nesse texto, Deus não vai chamar nenhum desocupado, você que está aí com as mãos nos bolsos, eu agora botei a mão no meu bolso. Você que está com as mãos no bolso, você que está esperando, Deus vai me chamar. Você não se prepara, você não faz um curso de aperfeiçoamento. Você, pastor que está me escutando aí, que fez o seminário, fez a faculdade há 30 anos atrás, há 15 anos atrás, e nunca mais se aperfeiçoou, nunca mais quer saber de fazer um curso. Você, profissional, que continua na mesma função na tua empresa, todo mundo é promovido, pastor, eu não sou promovido. As promoções passam, você não se prepara. Eu escutei certa vez de um pastor muito amigo meu, ele falou assim: meu filho, esteja preparado para quando a bênção de Deus chegar sobre a tua vida. E ele falou, porque se a pessoa que está preparada, ela vai receber. Mas se você não estiver preparado, outra pessoa vai receber, porque vai passar na tua frente, vai passar do teu lado a bênção, a promoção passa do teu lado. Mas você não faz o curso, a empresa está dizendo, faz um curso de capacitação e você não quer fazer. Aí você quer ter uma família vitoriosa, você quer crescer. Quando Deus chama Moisés, Moisés está trabalhando. Quando Deus chama Davi, Davi está cuidando das ovelhas, do pasto do pai dele, do rebanho do pai dele. Davi está pastoreando também, ele está cuidando do rebanho do seu sogro. Deus não vai chamar desocupados, não. Se ocupe, realmente trabalhe, cuide da tua família, cuide das tuas coisas. E quando Deus te chamar, você vai estar preparado. Eu tenho um sonho de conhecer Israel. Pergunto se eu já tirei o passaporte, mas eu vou tirar esse ano ainda, em nome de Jesus. Porque eu não quero perder a oportunidade que Deus vai me dar. Esse é um sonho que eu tenho, de pisar naquele lugar onde Jesus pisava, onde os milagres aconteceram, onde Deus manifestou a glória e o poder dele. E eu vou conhecer Israel em nome de Jesus. Mas eu tenho que estar preparado. É isso que eu estou te falando, você entendeu? Sua bênção. Família vitoriosa. Precisamos construir uma família vitoriosa. Moisés, ele então constrói uma família vitoriosa, mas uma coisa que me chama a atenção também na vida de Moisés, ele constrói um legado de sucessão. O que acontece muitas vezes nós não construímos um legado de sucessão, nós não deixamos ninguém para continuar aquilo que nós começamos. A obra que Deus começou na minha vida, eu preciso realmente... Vou até ali, mas eu preciso deixar um legado para que possa ser, as próximas gerações possam continuar, um legado de fé. Moisés então faz um legado de sucessão na vida dele. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao seu acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda da presença. Ele não se afastava. Ele só se afastava quando Moisés ia falar com Deus, quando Moisés subia o monte. Ele ficava ali no pé do monte esperando Moisés, e ele ficava do lado da tenda esperando Moisés. Ele era um auxiliar, ele era alguém que caminhava próximo de Moisés. Moisés, então, ele deixa um legado de sucessão daquilo que ele fez, daquilo que Deus chamou ele para fazer. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nessa noite, não pode terminar em mim, não pode terminar em você. Precisamos deixar um legado de sucessão das coisas de Deus, daquilo que nós fazemos. Precisamos ter alguém para compartilhar, precisamos ter alguém que continue esse legado de fé, esse legado de amor. Você precisa passar para os teus filhos, você precisa passar para a tua linhagem, você precisa passar para a tua geração. Moisés investe na vida de Josué, e eu queria fazer uma pergunta para que você pensasse um pouquinho.
Moisés, ele investe na vida de Josué, na vida de quem você e eu temos investido. Não precisa responder, é uma retórica. Na vida de quem você tem investido? Na vida de quem você tem investido? O que Moisés investe na vida de Josué? Ele transfere valor, ele investe a questão do valor, ele está transferindo valor, ele está transferindo conhecimento, ele está transferindo o que? A liderança dele para Josué. Ele transfere os valores que Deus ia passando para Moisés, Moisés vai passando para Josué. O conhecimento que ele tem de Deus, o conhecimento que ele tem do povo, ele vai agora passando para Josué, e ele também vai transferindo o quê? A sua liderança, e ele vai deixando Josué também aprender a liderar. Muitas vezes nós dizemos, ninguém prega na minha igreja, ninguém toma o meu púlpito, esse altar ninguém pode pregar. Eu quero te dizer, você pastor, você que me escuta, o altar não é teu, o altar é de Deus. O púlpito não é teu, o púlpito é de Deus. Lógico que a gente tem que ter prudência. Quem a gente convida, para quem a gente entrega, deixa ministrar no altar, é óbvio que tem que ter santidade nesse altar. Nós já vamos ver daqui a pouco aí. Precisa ter santidade aqui para que saia uma palavra de fé, de salvação. Mas eu quero dizer que nós precisamos preparar a próxima geração. Eu e você precisamos preparar a próxima geração de pastores, de líderes de célula, de pessoas, de intercessores, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos preparar a próxima geração para que as próximas gerações sejam melhores do que nós. Eu preciso preparar o meu filho para ele ser um bom servo, para ele ser um bom filho de Deus, para ele ser realmente um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso preparar o meu filho. Eu preciso preparar a próxima geração. Um legado de sucessão. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué. Olha o que Deus fala, chame a Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Moisés, então, ele capacita Josué, ele treina Josué, ele inspira Josué. Quem eu e você temos inspirado? Quem eu e você temos treinado? Quem eu e você temos capacitado? Eu quero que você pense nisso, isso é um legado de sucessão. Precisamos treinar, inspirar pessoas. As pessoas que andam comigo, elas são inspiradas. Quando elas olham para mim, elas se sentem inspiradas por aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Quem eu tenho treinado? Quem eu tenho inspirado? Um legado de sucessão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A santificação é uma condição, é uma exigência e é necessário. Para nós termos um encontro com Deus, para nós vivermos uma família vitoriosa, para nós termos a presença de Deus, para nós termos o refrigério de Deus, a santificação é uma condição, é uma exigência e é algo que é necessário para a minha vida e para a tua vida, é necessário. Santificai-vos hoje, porque amanhã fará maravilhas, o Senhor vai fazer maravilhas, Deus quer fazer maravilhas na tua família, Deus quer fazer maravilhas, mas Deus está pedindo para você se santificar hoje. Josué ordenou ao povo, santifique-se. A santificação é uma marca dos filhos de Deus. A santificação tem que ser uma marca em nossas famílias. A santificação, a santidade, ela tem que ser uma marca na minha família, na tua família. Ela tem que ser uma marca dos filhos de Deus. Tem que ser uma marca na tua vida. Tem que ser uma marca na minha vida. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Santificai-vos agora, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Santificai-vos, santificai-vos. Buscai a paz e a santificação. Sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Precisamos nos santificar para que possamos ter um encontro, para que possamos ter a presença do Senhor. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. O que está acontecendo aqui? Acã pecou, Acã roubou, Acã desviou uma capa, uma cunha, uma taça babilônica que Deus falou que não era para trazer, ele traz para o acampamento de Israel. E Deus vem e fala para Josué, santifique o povo, Josué. Santifica o povo, porque amanhã eu vou falar com esse povo, mas se santifica. Deus quer que você se santifique. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Clama a mim que eu vou responder. Se santifique que eu vou responder a vocês. Santifique a vida de vocês que eu vou trazer resposta para vocês. Deus deseja que o seu povo seja santo.
Deus deseja que a tua família seja uma família santa. Santidade é a marca de Deus nos seus filhos. Santidade tem que ser a marca de Deus na tua vida. Santidade tem que ser a marca de Deus na tua família. Então você precisa romper, mudar, quebrar o pecado, romper com o pecado para que a santidade seja uma marca na tua vida. Só é possível estar na presença de Deus tendo um coração puro, tendo um coração santificado. Você deseja estar na presença de Deus? Tenha um coração puro, tenha um coração santificado por Ele, para que você possa estar na presença dEle. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou visitar vocês, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã. Uma marca no coração. A santidade tem que ser uma marca no meu coração. A santidade começa dentro do meu coração. Ela tem que começar do meu interior para o meu exterior. Não adianta eu andar com uma roupa de crente. Não adianta eu andar com a Bíblia debaixo do braço. Se o meu coração não for marcado. Se o meu coração não for marcado pela santidade. Se o meu coração e os meus pensamentos não forem marcados pela santificação. Não adianta eu ter uma aparência de santo. Eu preciso viver a santidade. Não apenas ter uma aparência de santidade. Deus abomina a aparência de santidade. Os religiosos da época de Jesus, os fariseus tinham aparência de santidade, mas eles não viviam a santidade. Deus abomina isso. Deus vomita essas coisas. Deus detesta essa aparência de santidade. Deus, Ele deseja que sejamos marcados e temos uma vida de santidade dentro do nosso coração. Precisamos desejar a santidade, precisamos buscar a santidade. Para isso nós precisamos nos separar do pecado, para vivermos essa vida de santidade. E isso tem que ser uma marca no meu coração, tem que ser uma marca no teu coração. Então a santidade começa dentro do coração. Não é algo que vai apenas refletir no exterior, mas tem que ser no interior do homem, tem que ser dentro do teu coração. A santidade é algo que vai me aproximar de Deus. A santidade te aproxima da presença do Senhor, te aproxima dEle. Uma vida de santidade tem que estar marcada no teu coração. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você nessa noite, nesse momento. Eu queria te convidar a fazer essa oração comigo. Deus, Ele é um Deus de santidade. Deus, Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus de amor. Deus, Ele é um Deus que quer te dar vitória para a tua família. Ele deseja te dar vitórias. Você quer alcançar vitórias. Faça uma aliança com Jesus. Se você ainda não conhecia esse Jesus, se você chegou hoje aí no canal da igreja, se você chegou hoje nessa mensagem e você quer fazer uma aliança com Jesus, coloque aí no chat da igreja: eu recebo Jesus, eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. E vamos fazer essa oração para que possamos viver, para que a nossa família possa viver uma vida de vitórias, não mais uma vida só de fracasso, de derrota. Vencendo em família, esse é o tema da palavra, vencendo em família. Vamos orar junto, coloque a mão no teu coração, abrace tua esposa, abrace teu filho, abrace quem você ama, faça um círculo aí com a tua família, como você desejar, se ajoelhe, em pé, sentado, mas faça essa oração. Vamos lá? Senhor meu Deus e meu Pai, eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Reafirmo que não sirvo a nenhum outro, somente a Ti, Jesus. Consagro a minha vida e a minha família ao Senhor. Eu não desisto da minha família. E declaro que não vai ficar nenhuma unha. Toda a minha linhagem é bendita, em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro alcança a minha vida e a minha descendência. Eu sou sal da terra e luz do mundo. Sou coroa da criação do Pai. Sou amado do Pai, eu tenho uma herança em Deus, o Senhor é a minha fortaleza e torre forte, sou dispenseiro da graça de Cristo na terra, tenho uma aliança com Jesus, a minha vida está guardada nas mãos do Senhor Jesus, estou protegido em Deus, eu sou mais do que vencedor, sei que as bênçãos de Deus estão alcançando a minha geração. Todos que entrarem na minha casa serão benditos pela presença de Jesus. A Ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Você fez essa oração? Coloque um amém aí no chat da igreja. Eu quero orar por você agora. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero confirmar toda essa oração, tudo isso que nós fizemos aqui. Vamos confirmar diante de Deus.
Vamos declarar essas palavras de bênção. Diga assim na tua casa: eu recebo Jesus. Todas as palavras de bênção que foram liberadas agora sobre a minha vida, sobre a minha geração, sobre os meus filhos e sobre a minha casa. Eu aceito essas palavras, eu guardo elas no meu coração, Pai, para que eu possa prosperar. Que a minha família seja uma família bendita, que a minha família seja uma família vencedora em Cristo Jesus. O sangue da cruz tem alcançado a minha vida. O sangue de Jesus tem alcançado a minha geração. O sangue de Jesus tem alcançado a minha casa. O sangue de Jesus protege os meus filhos e enche a minha história de fé, de esperança e de amor. Pai querido, muito obrigado, Pai, pelos teus filhos nessa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelo manifestar da tua graça. Obrigado pelo manifestar do teu poder, da tua presença. Pai, eu quero liberar uma palavra de bênção agora sobre os teus filhos. Todos que fizeram essa oração, todos que foram impactados por essa palavra. Pai, que o teu Espírito Santo continue ministrando no coração dos teus filhos, Pai. Para que eles possam viver uma novidade de vida, Pai. Em nome de Jesus, aquelas famílias que eram uma terra seca, uma terra sequíssima, angustiada, Pai, sem água, sem vida. Passem a ser agora um lugar de esperança, passem a ser agora um lugar de vida, de salvação e de cura. Eu abençoo a casa dos teus filhos, eu abençoo, Pai, as suas gerações, eu abençoo a sua história, eu abençoo a sua linhagem, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu libero palavras de bênçãos que vão alcançar sim a vida dos teus filhos, que vão alcançar sim a sua casa. Pai, não vai faltar o pão sobre a mesa dos teus filhos, não vai faltar, Senhor, quem te sirva no altar dos teus filhos, Pai, da geração dos teus filhos, porque a geração deles são benditas no Senhor. Eu abençoo, Senhor, a casa, eu abençoo, Pai, cada vida, eu abençoo, Pai, cada família, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, a história dos teus filhos, Pai. Fica com eles, Pai, em nome de Jesus. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos que buscam, que clamam e que oram a Jesus, em nome dEle e para a glória dEle. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Domingo às 10 horas estaremos juntos novamente, às 19 horas também. Amanhã, sábado, temos o culto jovem aqui na igreja, um culto aleluiado, cheio da presença, cheio do fogo do Espírito Santo. Você que tem jovem, você que tem filho jovem, você que tem lá o teu neto, teu sobrinho, traga para a igreja. Os nossos cultos presenciais na mocidade, na juventude já voltaram. Então traga o teu filho, traga o teu neto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.